hoje em São Francisco do Sul. E como eu sou da vizinhança, sou de Joinville, eu já posso chamar de São Chico, igual os moradores daqui. E esse vídeo de hoje nós iniciamos em frente a essa igreja histórica. Essa igreja que é uma das primeiras a serem construídas aqui na região sul do Brasil. É a igreja Nossa Senhora da Graça. A Igreja Matriz Nossa Senhora da Graça. E esse vídeo ele vai acontecer do jeitinho que eu amo, rodeada de estudantes pesquisadores. Estamos em São Francisco do Sul, São Chico, como carinhosamente foi apelidada pelos seus habitantes. São Francisco do Sul é a terceira cidade mais antiga do Brasil e a mais antiga de Santa Catarina. É uma cidade encantadora pelo turismo, pelas paisagens e por esse centro histórico, que é conhecida como a mais bela cidade histórica do Brasil. A economia em São Francisco do Sul está baseada principalmente no seu turismo e nas atividades relacionadas ao porto. E esse porto maravilhoso, ele é o mais importante de Santa Catarina. A localização entre morros e mar garante a São Francisco do Sul um dos maiores portos naturais do país, condição estabelecida já nas proximidades do centro histórico, abrindo amplas oportunidades de turismo e lazer náuticos. O centro histórico fica às margens da Baía da Babitonga, uma das maiores e mais importantes do nosso litoral. As questões históricas relacionadas à fundação de São Francisco do Sul registra-se que a chegada dos europeus data de 5 de janeiro de 1504. Isso, em 1504, o francês Binot Palmier, comandante da exposição que partira da França um ano antes, desembarcou nas praias da Baía da Babitonga. Nesse local, os franceses conviveram com os índios carijós, nativos da região, durante alguns meses. A colonização portuguesa, que mais nos interessa nesse vídeo, se efetivou a partir de 1658, com o início da povoação por paulistas e portugueses. Em 1660, São Francisco foi elevada à categoria de vila. Elevada à condição de cidade, em 1847, cresceu lentamente e alcançou o auge da prosperidade nas últimas décadas do século XIX, com as atividades portuárias e a chegada de imigrantes italianos, alemães, poloneses à região. Nossa intenção é averiguar algumas lacunas da história da arte e do design, enfatizando o cenário catarinense, considerando o período em que se desenvolveu a arte barroca em Portugal e no Brasil. É necessário destacarmos que a colonização do Brasil, e em específico estamos falando agora da cidade de São Francisco do Sul, ocorre no momento em que o estilo artístico predominante em Portugal era o barroco. Por conseguinte, nós encontramos aqui no nosso chamado, conhecido, denominado período colonial, traços do barroco, mas também alguns pequenos traços do movimento anterior ao barroco, que era denominado maneirismo. As construções do período colonial, elas têm caracteristicamente telhados com beiral e eirado. E é daí que vem a famosa expressão sem eira nem beira, que é utilizada em referência a uma pessoa que não tenha muitas posses. Porque no período colonial eram pessoas de muitas posses que construíam casas com eirados e beirais.
A arquitetura em São Francisco do Sul, nesse período da colonização, caracteriza-se por uma adaptação dos modelos portugueses às exigências do clima e à disponibilidade de materiais. As primeiras edificações tinham planta regular com teto em plano inclinado, para que a chuva escorresse melhor. Para as paredes utilizava-se taipa, folhas esmigalhadas e misturadas com terra. Usava-se também pedra e uma espécie de cal, obtida dos sambaquis. Depósitos de conchas e esqueletos da época pré-histórica situados ao longo do litoral. Estamos agora dentro do Museu de Arte Sacra. O Museu de Arte Sacra, ele é anexo à Igreja Matriz. Dentro desse museu, nós podemos observar várias esculturas. São esculturas desenvolvidas no período da colonização. Esculturas talhadas em madeira, que representam aqui São José de Botas. A técnica madeira entalhada e policromada. E esses são os chamados santos de vestir. São esculturas de santos que eram vestidos com roupas em tecido. E essas roupas, elas nos trazem as características bem desse período colonial. Os bordados, os detalhes. Outra característica do barroco que percebemos nessas esculturas são os contrastes de luz e sombra que são dados pelos volumes nas representações das vestes dos santos. De paixão, andar juntinho com os meus estudantes pesquisadores. É uma delícia. E o interessante é que em cada um eu reconheço características que são minhas. A Helena, por exemplo, que está filmando, tem muitas características minhas, herdou muitas características. Mas a Rebeca, que hoje nos acompanha e participa dessas filmagens, a Rebeca, eu vejo nela uma característica muito interessante, que é um ladinho meu. A Rebeca é a minha versão louquinha. Adorei. E São Francisco do Sul, privilegiado, com várias belezas naturais e pontos turísticos muito especiais. E para falar sobre esses pontos turísticos, como? E para falar sobre esses pontos turísticos, Rebeca Matei. Então, hoje eu vou falar um pouquinho dos pontos turísticos. A gente está aqui no Parque Ecológico do município de São Francisco do Sul. O parque consta com trilhas e árvores nativas também. A edificação que tem o acesso ao parque, ela é tombada pelo IPHAN. E também temos como pontos turísticos as praias de Itaguaçu, Ubatuba, a Prainha
e a Praia Grande também. A Praia do Capri também na parte do centro histórico. E como museus, nós temos o Museu Nacional do Mar, que está fechado por conta da pandemia da Covid-19. Temos o Museu de Artes Sacras, o Museu do Prefeito Schmidt, entre outros museus. E essas são as ruínas da antiga igreja São José. A igreja foi edificada no ano de 1681, a pedido da senhora Isabel da Cunha. No topo do morro, no coração do parque, encontra-se um conjunto de ruínas, parcialmente envolvidas pela mata, onde despontam diversos blocos de pedra e tijolos, ruínas que silenciosamente evocam e testemunham as lembranças distantes da história da ocupação do que antigamente era denominado Morro do Hospício. O barroco brasileiro, o auge do barroco brasileiro, ele acontece a partir de 1700, com a descoberta das minas ali na região de Minas Gerais. Entretanto, o nosso período colonial ele já é marcado por muitos traços do barroco com características oriundas da Europa, mais especificamente Portugal. O nosso barroco, o barroco brasileiro, é lindíssimo, admirado pelo mundo inteiro. Entretanto, os registros históricos são poucos e nós encaramos o desafio de buscar esses percursos, esses caminhos da história do barroco brasileiro. Há textos científicos que evidenciam o Brasil como barroco, destacando que a estética brasileira, até os dias de hoje, é conectada com a estética barroca. Mas apesar da relevância do barroco no Brasil, a história escrita da arte, do design, da moda, vem destacando produções do continente europeu, apresentando como centro artístico dominante. E o desenvolvimento da nossa pesquisa, que resultará numa produção audiovisual muito rica, destacará o cenário brasileiro catarinense, focalizando arte, design e, mais especificamente, o design de moda. Finalizamos por aqui, apreciando as belezas do litoral. Acompanhe os próximos vídeos. Estaremos visitando sítios portugueses para compreender melhor as origens da nossa história da arte, indagando o que fomos influenciados e o que influenciamos na história da arte barroca portuguesa.